lado do Bahia, a classificação para o Campeonato Baiano já era garantida, o primeiro lugar, por isso entrou em campo ali com o Sub-20. Ontem Baraúna estava aqui, falou até que era o Sub-18. Na Copa do Nordeste o time ainda precisa acordar, só que agora a competição é outra. Nessa quarta-feira tem Jacuipense pela Copa do Brasil. Já com a liderança garantida, o Bahia levou o time Sub-20 para Camaquã para enfrentar o Itabuna pelo Baianão, com o objetivo de poupar a equipe principal. O tricolor só não esperava ser goleado por 4-0. Com o resultado, o Itabuna garantiu vaga nas semifinais, onde vai repetir o confronto com o Bahia em partidas de ida e volta. A gente queria o triunfo, a gente queria aproveitar essa oportunidade da melhor maneira para que eles vivenciassem isso, para que a gente mostrasse alguns jogadores extremamente talentosos, eu acho que o que aconteceu, e fazer o nosso papel. Infelizmente, em termos de resultado, a gente não fez, mas para o nosso processo foi muito importante, né? Eu tenho certeza que o Renato assistiu ao jogo, conseguiu observar a equipe do Itabuna, já tinha um conhecimento e a equipe vai se preparar da melhor maneira para a próxima fase. Mas antes dessa semifinal, o tricolor ainda tem outras duas decisões pela frente. Nesta quarta, o esquadrão estreia na Copa do Brasil contra o Jacuipense e no domingo recebe o Vitória pela Copa do Nordeste. Para essas partidas, o Bahia já deve contar com o reforço do meia Iago Felipe, ex-fluminense, que foi anunciado nesta segunda e aguarda regularização. É um mês todo de decisão. Todos os jogos vão ser decisivos, tanto de Copa do Brasil, que é mata ou morre, jogos da Copa do Nordeste. Todos os jogos a gente tem que vencer para buscar a classificação. Então, é um jogo onde vai definir muita coisa pra gente. Tem que dar sequência no trabalho, focar, e aí vai ser um mês muito decisivo para nós, tanto em Copa do Brasil como Copa do Nordeste. E Baiano também. Bom, Jacuipense é um adversário já conhecido, né? Inclusive que vai, mais uma vez, tentar uma vaga na final do Campeonato Baiano. E é um time bem organizado, taticamente. Quem acompanhou as últimas partidas da Jacuipense está vendo a evolução da equipe, né? Cabe a gente saber, pensar agora, analisar qual vai ser o Bahia que vai entrar em campo, qual o esquema desse time, qual vai ser a entrega desses jogadores, né? Porque, apesar de ter ido no Campeonato Baiano, o Bahia não agrada, o futebol muito mal praticado e os resultados vexatórios na Copa do Nordeste, eu tiro até esse do Campeonato Baiano, porque estava com o time Sub-20, mas na Copa do Nordeste tem sido vergonha em cima de vergonha, né? Exato, Ju. O time do Jacuipense é sempre muito bem organizado mesmo. O Jonilson, que é o treinador, já está lá há muito tempo, ele deu uma saída, mas retornou. É um time que vem crescendo. O ambiente interno do Jacuipense é muito mais positivo do que o do Bahia, dentro do universo deles. Agora, o Bahia é o favorito. É um time melhor. O jogo veio para Pituaçu, o que é uma vantagem para o time do Bahia. Mas lembrando que Jacuipense que é o mandante, né? Exatamente. Aí trouxe o jogo, né? Isso, optou por jogar em Pituaçu. O Bahia leva uma vantagem nisso, deve vencer a partida, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Bahia tem tudo para poder vencer, lógico, mas o time do Jacuipense é um time arrumado, um time que está motivado, que corre bem, que não tem um calendário longo, então ele deposita as fichas naquilo que aparece, e a Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, é um elemento que gera muita motivação e importância para o time de Jacuípe. A gente vê o Bahia pagando preço. Eu falei aqui antes de tudo começar aí, a questão de que forma o Bahia está se propondo a jogar. E dei a dica do cara que é raiz, que eu entendo um pouco do Bahia por ser torcedor e ter a oportunidade de jogar no clube também. E falei aqui em alguns programas passados, Ju, que não adiantava o Bahia querer implantar alguns esquemas de jogo, de grandes de times que tocam a bola, porque o Bahia não é isso aí. Essa saída de bola, você precisa ter tempo para fazer isso, precisa ter jogadores experientes para comandar isso atrás, né? Assim, já teve essa condição de treinador, eu nunca tive, mas pela experiência que eu tenho, para você implantar o jeito que o Bahia joga, você precisa ter jogadores de qualidade e jogadores experientes. Você quer fazer isso com jogadores de 20 anos, de 25 para baixo, você vai ter dificuldade. E querer mudar
tudo de uma vez por todas. Não pode, você ter que ir passo a passo. Vamos organizar cada setor do campo, contratar jogadores pontuais que venham dentro do esquema que o treinador quer. E a gente vê assim também, né, para ser bem sincero, a maioria dos clubes e de treinador quer fazer o mesmo esquema que dá certo em alguns clubes. E ele não tem peças que consigam fazer isso. E aí acaba sofrendo. O Bahia não pode ficar sofrendo como está sofrendo, perdendo, tomando goleadas, perdendo jogos que não é para perder. Quando ganha, não é na condição de que realmente mandou o jogo. A gente não tem mais tempo para isso, até por questão de investimento. Que a gente sempre falou isso aqui, que o Bahia nunca mais ia conseguir estrela, nunca mais ia conseguir chegar por questão de campeonato ponto corrido. E não é isso, você precisa se estruturar. Tem clubes que conseguem chegar com muito menos dinheiro, mas se organiza, tem um padrão de jogo, tem uma forma de jogar, contrata jogadores que encaixem dentro do esquema que tem. E a gente vê que até hoje não existe isso no Bahia. E se continuar com isso aí, vai ser dificuldade. E outra coisa é a questão dos treinadores. Quando vem um treinador, Jesus deu certo, todo mundo acha que os portugueses agora é o melhor do mundo. Não querendo desfazer de ninguém, não. Mas não pode ser assim, gente. Tem treinadores pontuais que dá realmente para pegar grandes clubes aqui. Tem, mas tem muitos treinadores aqui que têm condições também de fazer isso ou fazer até melhor e ter mais oportunidade, que às vezes não tem essa oportunidade. Se fosse qualquer outro treinador, não estou aqui falando que tem que mudar, não estaria mais como treinador do Bahia. Não estaria mais como treinador do Bahia. Em outra época aí já tinha caído há muito tempo, na verdade. Acho que nem chegava no 6-0, né? Porque o Bahia não tem tido desempenho, que é o principal. Que até se fala, né? Ah, o resultado não veio, mas o time está produzindo. O Bahia não produz e o Bahia perde. É fato. E quando ganha, é com uma pitadinha de sorte, porque competência em si não tem tido, não. E uma coisa, indo aí no que o Nelsinho falou, eu sinceramente, eu não vejo o Bahia como favorito. O Bahia não tem apresentado futebol para tal. Tá? O Bahia é o líder do Baiano, primeiro colocado, mas não tem apresentado futebol para passar uma confiança de ter o status de favorito. Uma coisa é certa, o jogo não vai ser fácil, porque nenhum jogo para o Bahia é fácil. E não é porque não tem mais bobo no futebol, é porque o Bahia realmente não passa confiança nenhuma. E sobre o que o Zé Carlos estava falando, de peças pontuais e tal, o Bahia, para mim, já está definido o critério de como escolher os jogadores para entrar no perfil de Renato Paiva. Vem cá, quem é que joga hoje com posse de bola? É o Fluminense. Traz os reservas de lá. Porque vem Iago, vem David Duarte, todo mundo é reserva de lá, todo mundo é reserva do Fluminense. É meio que o Bahia virou a sucursal do Nordeste do Fluminense. Sinceramente, me desculpe, com todo respeito ao Iago. É um cara esforçado. E até falar dele agora, Rafa, a gente tem imagens, né? O Bahia anunciou a contratação do Iago Felipe ontem, né? Que vem do Fluminense também. E é algo bem peculiar que tem acontecido nessa temporada. Exato, né? O pré-requisito passou por Diniz, pode trazer. E as coisas não funcionam assim, né? Como eu estava falando, são jogadores que estavam na reserva. O Iago Felipe tem até seus momentos bons no Fluminense, mas é um jogador reserva. Ele é reserva do André há um bom tempo. Então, é complicado. O Iago Felipe não vai resolver o problema do meio de campo do Bahia. Não vai mesmo. Não adianta. Ele não faz mágica. Ele não é craque. Ele nunca foi a referência de nenhum time que ele passou como para controlar o jogo. Então, ele chega para disputar uma vaga, até porque o meio de campo do Bahia é muito fraco, o Diego Rosa muito fraco, eu esperava mais dele. O Bahia só tem Rezende ali na função. Iago Felipe não é esse primeiro volante, então vai tentar entrar de alguma forma ali no meio, mas sinceramente eu não espero muita coisa dele. E se for nessa linha de contratação que o Bahia vai manter, que definiu para disputar o Brasileiro, pode se preparar que vai ser sofrido mesmo. O que você pode falar do Iago? O Iago é um bom jogador, Ju, mas não é um jogador que vai levar o Bahia de prateleira, não. Não vai mesmo. É um jogador que vai compor o grupo, que vai ajudar. Ele teve mais de 160 jogos no Fluminense, ele é um jogador que tem uma certa experiência, que o Bahia precisa também, mas é um jogador naquele padrão intermediário. Um jogador aplicado, de boa técnica, mas não vai colocar o Bahia num ponto acima. A gente falava aqui em off, o time do Bahia que caiu, com Gilberto, com Rossi, com Nino Paraíba, com Conte, é mais forte do que esse. É um time mais competitivo, mais experiente, mais pesado, mais rodado e não aguentou os 38 jogos, porque é uma competição difícil. Série A é pedreira. É pedreira. Então o Bahia tem que acordar, parar de brincar de jogador destaque da base para ver se emplaca no time profissional.
porque o campeonato é duro. A gente vê também, essa semana fiquei analisando uma coisa. Quando eu jogava no Bahia e antigamente também, que eu era torcedor, ia para o estádio, o que a gente mais gostava de ver era Bavi. Tinha Bavi todo dia. Era hora de você testar os jogadores, se ia dar certo ou não, era no Bavi. Não, vamos ver ele no Bavi. Hoje, com todo respeito, os próprios torcedores do Bahia não querem que tenha Bavi. Pô, se a gente vai para uma final não desfazendo, não desrespeitando as equipes do interior, outras equipes que querem chegar à final, mas a gente fica imaginando uma semifinal, uma final com Bavi, 2 Bavi na Fonte Casa Nova. cheia, né? Casa cheia, é dinheiro, é experiência que esses jogadores... jogadores jovens, vai ter a experiência de jogar com estádio cheio. Antigamente a gente jogava na preliminar, né? O senhor sabe disso. Quando chegava no segundo tempo, a gente pegava 80, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então a gente ganhava experiência e amadurecia para quando ter oportunidade no profissional, a gente conseguia produzir muito mais. Mas uma coisa é certa, né? Zé tá aqui fininho, em forma. Hoje, em pleno 2023, ele nesse time do Bahia é 10 e a faixa. Eu falo pra ele isso todo dia, ele não me ouve. Olha, meu amigo, sabia que na Bahia tem um Auto Center que é o único que zera todo mês a emissão de carbono e que também é o único que tem os pneus com preços imbatíveis, que a média dos seus serviços são entregues em menos de 2 horas. Você sabia também que este mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças e que agora tem o programa 100% de satisfação de clientes, que já é o maior sucesso? Se não sabia, venha conhecer e se surpreender com a nova monobloco. Que era bom, ficou melhor. Nova monobloco para novos tempos, carbono zero, preços imbatíveis, pneus, serviços em média de 2 horas, garantia estendida de 12 meses para as peças. Nem espere. Venha e se surpreenda com a nova monobloco, o maior Auto Center da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800 111 7080. Olha...